Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 em diante. Quando você encontra alguém que acabou de ter uma experiência viva e transformadora com Jesus Cristo, normalmente você encontra essa pessoa entusiasmada. E se tem pouco tempo, ela olha em retrospectiva e diz: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido encontrado por esse evangelho libertador. Minhas emoções foram transformadas. Eu adquiri convicção para diversas áreas da minha vida. Minha vida profissional também foi mudada, porque eu passei a deixar de viver esbanjando, jogando coisas fora. Eu fui libertado de vícios que prejudicavam tanto a mim e minha família. Me tornei um homem honesto, trabalhador. Eu agora tenho orientação para a jornada. Quando tenho dificuldades, dúvidas, anseios e outros medos, eu sei aonde recorrer. Eu recorro ao Evangelho. A palavra de Deus me dá a direção sobre a qual eu devo caminhar. Mas, além de todos esses benefícios que a gente recebe como resultado da conversão, o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e diante, ele traz para nós algumas aplicações da obra de Jesus. Benefícios maiores que esses que eu acabei de citar. Hebreus 10, verso 19, o primeiro benefício que o autor vai falar aqui é que foi conquistada para nós uma liberdade que nos dá agora livre acesso à presença de Deus. Olha só, tendo pois, irmãos, veja que as três primeiras palavras, tendo pois, irmãos, já nos conecta com capítulos anteriores. A palavrinha pois é uma conclusão de argumentos anteriores. No final do capítulo 6, todo o capítulo 7, todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9, o autor aos Hebreus vai nos falar sobre a obra de Jesus e o tamanho dessa obra. Ele diz que Cristo, sua vida, morte e ressurreição, cumpre todas as promessas e expectativas do Antigo Testamento, a primeira aliança. Os 39 primeiros livros, marcados por leis, sacrifícios de animais, derramamentos de sangue, tudo aquilo são sombras, são tipos que lançam luz para o filho da mulher que nasceria. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Todos os animais mortos apontavam para ele, o verdadeiro animal morto. Todo o sangue derramado apontava para o seu sangue, como sangue eficaz para nos perdoar de todos os pecados. Então, final do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, o autor vai envolver o seu raciocínio nesse sentido. Jesus é o cumprimento de todas essas promessas. Os sacrifícios antigos, todos os rituais apontavam para Jesus Cristo, e ele veio e cumpriu tudo. Quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, ele abre livre acesso a Deus. Ele oferece um sacrifício perfeito em nosso lugar. O derramamento de seu sangue nos garante perdão pleno, perdão completo dos pecados do passado, dos pecados do presente e dos pecados do futuro. E agora, com base no sucesso dessa obra de Jesus Cristo, entregando-se por o perdão dos nossos pecados, é que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 em diante, vai construir seu raciocínio. Algumas aplicações desse ministério de Jesus. É por isso que ele começa com essa palavrinha, tendo. Isso aqui é uma conclusão do sucesso da obra de Jesus. E um dos sucessos da obra de Jesus, ou uma das aplicações do sucesso da obra de Jesus, é a liberdade que agora nós temos de não somente estar na presença de Deus, mas entrar na presença de Deus a qualquer momento. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A intrepidez aqui não é simplesmente ousadia, coragem. A palavra no original significa liberdade. A palavra significa algo que foi tornado público. O que o autor está dizendo é que a obra de Jesus tornou acessível a todos os que estão nele o acesso à presença de Deus. E ele diz, tendo liberdade, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? No livro de Êxodo, capítulo 19 ao capítulo 25, Deus dá a Moisés uma planta, um projeto da construção do tabernáculo,
que seria Deus morando no meio do seu povo. Seria a maravilha das maravilhas, Deus habitaria com o seu povo. E dentro do tabernáculo havia um cômodo. Esse cômodo era dividido por uma cortina, um véu, um tecido grosso. O primeiro cômodo era chamado de o Santo Lugar. No Santo Lugar existia 3 móveis, 3 utensílios. De um lado você tinha uma mesa com 12 pães. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Os 12 pães eram trocados todo dia. Do outro lado você tinha um candelabro, 7 hastes, 24 horas. Jesus é a luz do mundo. Em frente a esse lugar, em frente ao véu desse lugar, existia um altar de ouro maciço, chamado de altar do incenso. Incenso era queimado ali dentro 24 horas por dia. O sacerdote entrava todos os dias para trocar o incenso, para não parar de queimar incenso. E aquele incenso subindo representava as orações dos santos sendo levadas a Deus através dos sacrifícios de animais pela mediação do sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, o santo lugar com esses 3 móveis, um véu bem grosso. Do lado de lá do véu, o cômodo mais sagrado do tabernáculo, chamado de o Santo dos Santos. Dentro desse cômodo sagrado estava a Arca da Aliança, representando a presença absoluta de Deus entre o seu povo. Em cima da Arca da Aliança, na tampa, 2 anjos com asas abertas, um anjo virado para o outro, as asas tocando uma na outra, e o rosto dos anjos olhando para a tampa, simbolizando que os anjos na eternidade glorificam a Deus ininterruptamente. A glória de quem está ali é a glória de Deus. Dentro da Arca da Aliança, as tábuas da aliança, com aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e um jarro com um pouco do maná, que sustentou o povo por 40 anos no deserto. A Arca da Aliança simbolizando a presença máxima e absoluta de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos. O povo oferecia sacrifícios a Deus através de animais que iam sendo mortos. O sangue desses animais derramados simbolizavam que o pecado do povo estava sendo perdoado, porque um animal inocente morreu no lugar do povo. E quando o sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, no Santo dos Santos, ele entrava com o sangue de um animal inocente. Ele derramava o sangue desse animal inocente em cima da Arca da Aliança. Ele saía do tabernáculo. Quando o sumo sacerdote saía do tabernáculo, o povo fazia uma festa, porque o povo ficava apreensivo. Será que o sumo sacerdote vai sair vivo? Será que Deus vai aceitar o sangue do animal inocente, nos substituindo? Será que Deus vai nos perdoar dos nossos pecados? O povo ficava nessa expectativa. Quando o sumo sacerdote saía, era uma festa, e tinha um animal vivo lá fora, chamado de o bode expiatório. O povo todo pegava esse animal, levava esse animal para o deserto, e tocava esse animal, para o animal ir embora. E ficava observando esse bode ir pelo caminho, até ele desaparecer do campo de visão do povo. Quando o bode desaparecia do campo de visão do povo, uma grande celebração era realizada, porque Deus havia perdoado os pecados e levado o pecado para longe. Através do bode expiatório, Deus tinha se esquecido dos nossos pecados. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é que através da obra de Jesus, o véu foi rasgado. Lembra de Mateus capítulo 26, a obra de Jesus? Ele está na cruz, as últimas falas dele, está consumado. Ele abaixa a cabeça, rende o seu espírito e morre. O que acontece a seguir? A terra treme, mortos se levantam, ressuscitam, o véu do templo se rasga de alto a baixo, significando que todas aquelas leis do Antigo Testamento agora foram cumpridas em Cristo.
E se nós estamos conectados nele, por ter oferecido um sacrifício perfeito, nós temos agora, como todo sacerdote, livre acesso a Deus. Que privilégio. Isso é libertador, gente. E como o Brasil precisa desse evangelho libertador, preso a tantos misticismos evangeliqueis. Fulano, vem cá, eu preciso tanto da sua oração, porque eu sei que a sua oração, Deus ouve, é tão importante. Não, a oração de todo mundo, quando é oferecida através dos méritos de Jesus, é ouvida da mesma maneira pelo trono de graça, porque não é a nossa oração que tem poder, mas é o Jesus que venceu e está sentado na glória, e através de seu Espírito que intercede por nós, que tem poder. Nenhum de nós sabe orar como convém. Eu estou passando por umas lutas, eu tenho que ir naquela tia de oração que tem na cidade, porque a oração dela é poderosa. Nada disso. É o Senhor Jesus, e a vitória conquistada através da ressurreição é que tem poder. O seu Espírito que habita em nós e intercede por nós é que tem poder. É a eficácia de sua obra que tem poder. Eu e você, em qualquer hora do dia, onde quer que estejamos, fazendo sabe-se lá o que façamos, nós podemos entrar na presença de Deus pelo vivo e precioso sangue de Jesus. Não importa se você está se sentindo abandonado, esquecido por pessoas, passando por a situação mais infernal que seja, Deus está presente com você ininterruptamente, porque Ele entregou o seu Filho em seu lugar. E esse Filho preparou um vivo caminho para mim e para você, e nós podemos, não é com intrepidez, mas com liberdade, é isso que a palavra verdadeiramente significa, entrar no trono de graça, através dos méritos de Jesus Cristo, com ousadia. Pai, eu sei que Tu me ouves, Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve, porque o Senhor ouve Jesus Cristo. Nós temos essa liberdade, e o autor vai dizer, pelo sangue de Jesus, versículo 20, Ele preparou um novo e vivo caminho, que Ele consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. Quando Ele morre, o véu se rasga de alto a baixo, dando agora a cada um de nós que estamos nele, livre acesso a Deus. E o que nós temos agora? Versículo 21, é um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele entra nos céus, Ele é recebido na glória, Ele se assenta à direita de Deus, recebe toda a honra, poder, glória e domínio, e a garantia de que voltará para estabelecer novos céus e nova terra, terminar a obra que Ele começou. Porque nós temos tudo isso, o autor diz, aproveitem a liberdade que foi conquistada. Vocês podem entrar, e vocês estão na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Eu sinto que Deus me abandonou. É apenas um sentimento, viu? Sentimento enganoso. Nossas emoções falham o tempo todo com a gente. Nossas emoções deixam a nossa visão turva. Ampare-se pela revelação das Escrituras. E a revelação das Escrituras garantem a mim e a você, que independente do que a gente sente ou deixa de sentir, pelo que a gente passa ou deixa de passar, pelo que a gente tem ou deixa de ter, Deus nunca estará longe de nós. Porque a obra de Jesus foi completa e foi cheia de sucesso. O véu se rasgou. O versículo 22 diz que agora esse Deus nos chama a nos aproximar dele, com sincero coração, com plena certeza de fé. Ele realizou duas obras em nós. Ele vai dizer, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O autor está citando dois elementos, uma purificação interna e uma lavagem externa. A purificação interna é quando Deus nos regenerou. Hoje, pela manhã, nós tivemos essa conversa. A gente só pode crer se Deus colocar fé em nós. Nós somos completamente dependentes de Deus. Efésios 2, versículo 8, diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus em Cristo, pela fé. E a fé é dom de Deus, não vem de vós para que se gloriem.
Nós somos salvos porque Deus colocou em nós olhos no coração para que enxerguemos a obra do Jesus, que se entregou como perdão por todos os nossos pecados. Esse é o lavar da consciência. Quando o nosso coração foi lavado da podridão, e Deus pôs um novo coração, um coração que olha e enxerga a obra de Jesus Cristo, e depois desse momento, nós nos identificamos com Jesus através do batismo. É o que ele diz aí, ó, e tendo lavado o corpo com água pura, é a lembrança do batismo. Vocês foram lavados por dentro, obra de Jesus Cristo. Vocês se identificaram com esse Cristo diante da igreja, através do batismo, uma obra externa, que aponta para uma mudança interna, a regeneração, a transformação do coração. A primeira aplicação da obra de Jesus por cada um de nós e para cada um de nós é: Ele garantiu liberdade na presença de Deus. Mas quem eu sou? Eu sou tão simples, eu não tenho estudo. Eu entrei no Acre, né, no meio da mata, deve ter convivido com tanta gente analfabeta, um povo tão simples. Eu não tenho estudo, eu não sei nem ler a Bíblia direito. Se você tem a fé salvadora em Cristo Jesus, você tem toda liberdade, autonomia e autoridade para entrar e para estar na presença de Deus a qualquer momento de sua vida, porque tudo é baseado nos méritos de Jesus Cristo. Tudo é feito por Deus, para a glória de Deus. O benefício é esse: eu tenho liberdade, eu posso chorar na presença dEle, eu posso festejar na presença dEle, eu posso celebrar na presença dEle, eu nunca estarei sozinho, eu tenho um pastor que me acompanha o tempo todo, nunca me desamparará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lembra da convicção? Tu estarás comigo. Segunda aplicação da obra de Jesus está nos versos 23 a 25. O autor vai dizer que foi garantida a cada um de nós, além de liberdade na presença de Deus, foi nos garantida também uma convicção de eternidade, uma vida eterna que nunca perderá seu valor. Verso 23, ele vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme. A palavra aqui, quando você estuda o original, remete à âncora. A obra de Jesus, quando eu estou posto nela, serve para mim como uma âncora. Meu barco está ali agora, ó, estável. Pode chover, pode vir tempestade, pode acontecer o que acontecer, eu estou no ancoradouro. A obra de Cristo gera em mim uma viva esperança de vida eterna. O que o autor está falando é: o segundo benefício da obra de Cristo é que gerou para nós, não a possibilidade, mas a plena certeza de vida eterna, esperança de vida verdadeira. Essa é a viva esperança, que é a âncora da nossa alma. E ele vai dizer: mantenha-se ancorado nele, mantenha-se ancorado em sua palavra, em sua obra, no que ele realizou. E aí você vai dizer: como eu posso saber se Deus é fiel ou não? Você não sabe, pastor, o inferno que eu estou vivendo. Eu acho que Deus me abandonou. Eu não sei se tem esperança para mim. Como eu posso saber se Deus é confiável? Se a obra realizada por Jesus é confiável? Ele vai falar, versículo 23, pois quem fez a promessa é fiel. Nós temos nossa esperança ancorada na obra de Cristo, porque Deus prometeu que essa obra nos salvaria de todos os pecados, e esse mesmo Deus prometeu que levaria nossas vidas até o final em salvação.
Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz que o Deus que começou a obra em nós, Ele vai terminar, porque Deus é fiel. Nenhuma das promessas de Deus, até hoje, caíram por terra. Tudo foi cumprido, porque Deus é fiel. Nós não temos uma esperança remota, nós não temos uma esperança com a possibilidade de se cumprir. Nós temos uma esperança concreta, certa, de que temos a vida eterna. E o autor está dizendo: ancore-se nisso, na pessoa e na obra suficiente de Jesus Cristo. E ele vai dizer que essa esperança, no versículo 24 e 25, nos leva agora a uma vida de serviço. Seus olhos se abriram, você é um cidadão de um novo céu e de uma nova terra. Você olha para esse mundo que te cerca e você vê que está tudo desajustado, que o mundo jaz no maligno, e você começa naturalmente a ser um cidadão em serviço ao Deus do reino. E ele vai dizer como é que a gente serve. Em primeiro lugar, versículo 24, ele diz: consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente começa a cuidar uns dos outros. O tempo todo a gente vai ajudando outras pessoas. Nós nos enxergamos como parte do corpo de Cristo. A gente sabe que faz parte de uma família, a família da fé. Jesus, um dia, os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, o que vai acontecer com a gente? Que pagamento que a gente vai receber? Porque a gente está percebendo que o senhor não tem onde cair morto, né? O senhor não tem dinheiro. Eu abandonei mãe, abandonei pai, abandonei todo mundo para te seguir. O que a gente vai ganhar? E Jesus disse: todo aquele que abandona pai, mãe, irmãos e até a própria vida, por mim, já ganha nessa vida 100 vezes mais pais, mães, irmãos, irmãs. E na vida eterna, incontável, incontável. A obra de Cristo nos insere numa família, que é a igreja de Jesus, que é muito maior que essa placa que está na porta, e que é a instituição da qual a maioria daqui é membro, igreja presbiteriana, igreja assembleia, dê o rótulo que você quiser. Nós somos conectados à verdadeira igreja de Jesus, e somos feitos membros uns dos outros, somos feitos família, precisamos uns dos outros, e é natural que a vida do salvo, quando se entende e compreende a salvação, passe a partir desse momento a servir o outro, a ajudar o outro, a ser usado através de seus dons e habilidades para contribuir para a vida do outro. A segunda resposta que nós damos, a compreensão dessa esperança que nós temos, está no versículo 5, uma vida engajada no corpo. O versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ah não, hoje está tranquilo, né? O nosso culto agora é transmitido pelo Facebook, está tudo online, amanhã de manhã a pregação estará em MP, estará em vídeo, no aplicativo da igreja, no site da igreja. Olha a quantidade de recursos, eu vou ficar em casa, né? Agora eu sou uma igreja virtual. Não, o autor está dizendo que a gente tem necessidade de gente, de carne e osso, de olhar nos olhos, de receber o toque. Vem cá, deixa eu te abraçar, deixa eu orar por você. Você olha alguém que está passando, você olha para alguém que está meio triste, meio contrariado, vem cá, deixa eu orar por você. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, minha irmã? A gente é família. Nós somos família. E o autor aos Hebreus está dizendo que uma das aplicações diretas de quando a ficha cai a respeito de quem a gente é em Cristo é que a gente se vincula ao corpo. Nós nos preocupamos uns com os outros. E o terceiro resultado está no final do versículo 25. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja que o dia aí está com D maiúsculo. Os nossos olhos se abrem para enxergar esse mundo, e a gente entende: Jesus está retornando. O dia com D maiúsculo significa a segunda vinda de Jesus, julgamento final, estabelecimento de novos céus e nova terra, o reino de Deus plenamente concretizado na vida humana. O terceiro resultado da aplicação da obra de Jesus, quando a esperança entra no nosso coração, é que nós começamos a viver como cidadãos de um novo mundo.
a gente entende que aqui não é mais nosso lugar. Não dá para eu enfiar raízes nessa terra. Eu vou envelhecer, vou enrugar, vou engiar, vou adoecer, acontece um acidente, uma tragédia e vou morrer. Então, se isso vai acontecer e eu tenho esperança de quem eu sou, de vida eterna, meu querido, eu vou viver como um cidadão de um novo céu e de uma nova terra. Eu vivo para a glória de Deus. A minha esperança está no mundo que eu sei que é real, porque tudo que eu vejo aqui não tem nada de real, é apenas palha que o vento vai dissipar. A minha esperança me garante isso. E aí do versículo 26 a 31, o autor traz uma nota de alerta. Ele vai dizer, olha, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, prestes a consumir os adversários. O que o autor está dizendo é, observe a tua vida, é uma nota de alerta. Uma vez que você recebeu a revelação de que Cristo é o cumprimento de toda a promessa, de que Ele é o centro da vontade de Deus, viva convergido para esse Cristo, porque se você viver para si, o juízo de Deus está sobre você, certa expectativa de juízo está sobre aqueles que deliberadamente, tendo tamanha revelação, depois de conhecerem a verdade, ainda continuam vivendo em pecado. E aí no versículo 28, ele vai fazer uma alusão à época de Moisés, o Antigo Testamento. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Na época de Moisés, alguém cometeu uma transgressão, só poderia ser julgado e punido se houvesse no mínimo 2 testemunhas. E ele faz essa alusão. Na época de Moisés era assim, alguém era punido se 2 testemunhas se levantassem e dissessem, eu vi, eu tenho provas, está aqui, vamos estabelecer o tribunal, eu vou trazer as provas, ele será julgado, condenado e provavelmente morrerá. Aí o autor agora no versículo 29 em diante vai dizer, se na época de Moisés era assim, de quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se na época de Moisés, que a lei era em tábuas de pedra, a pessoa era punida com 2 testemunhas, o que poderá ser feito por essa pessoa hoje, uma vez que ela recebeu uma revelação tão grande de Jesus Cristo, uma vez que ela foi abençoada por essa revelação de Jesus Cristo, e se ela desprezou essa revelação de Jesus Cristo, calcar o Evangelho é desprezar a revelação de Jesus Cristo, viver aquém disso. Eu tenho minha vida, eu não creio que esta palavra seja correta, eu não creio que essa palavra seja suficiente, então eu quero estabelecer a minha verdade. Isso é calcar os pés de Jesus Cristo, desprezar, rejeitar, considerar de menor importância. E o autor está dizendo, você imagina o que vai acontecer com essa pessoa? Uma vez santificada, uma vez tendo recebido tamanha graça de Deus, rejeitar Deus, rejeitar Jesus, rejeitar a sua obra. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? E aí ele diz no versículo 28, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, Deus julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que o autor faz do versículo 26 a 31 é trazer uma nota de alerta. Se Cristo é o coração das Escrituras, se Ele é a revelação máxima do amor de Deus por cada um de nós, se a obra de Jesus nos garantiu livre acesso a Deus, se a obra de Cristo nos garantiu uma esperança que é a âncora da nossa alma, que tem duração eterna, e é suficiente para lidar com todos os nossos anseios mais profundos, se eu viver aquém dessa realidade, ai de mim, a ira de Deus está sobre mim. Essa é a nota de alerta que o autor traz, com o objetivo de estimular os crentes a sempre centralizarem suas vidas em Jesus Cristo, transitarem, orbitarem em Jesus Cristo. E aí ele conclui nos versículos 32 a 39, dizendo a mim e a você, versículos 32 a 39, continuem firmes na convicção que vocês possuem, ainda que passem por lutas e dificuldades por conta dela. Lembrai-vos, verso 32, dos dias anteriores
firmes em que depois de iluminados, quando nós conhecemos o Evangelho, a escama dos nossos olhos caíram, nós enxergamos a Cristo, nos identificamos com Ele e começamos a pagar um alto preço por sermos cristãos de verdade. Lembrem-se que depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O que o autor está dizendo é, depois que vocês se converteram, vocês passaram literalmente por um inferno. Vocês perderam dinheiro, perderam bens, perderam emprego, e vocês se identificaram com quem estava sofrendo. E ao se identificar com quem estava sofrendo, vocês corriam o risco também de receberem a perseguição. Lembra disso? Então o autor está dizendo, continuem firmes nessa jornada, nessa convicção, ainda que vocês passem por lutas e dificuldades por conta dessa convicção. Segunda conclusão do autor está no verso 34, ele diz, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós patrimônio superior e durável. O que o autor está dizendo é, se necessário for, suporte tudo que a sua fé atraia das pessoas, ódio, repulsa, perseguição, por conta da convicção que você possui, você tem um patrimônio superior e durável, você tem uma herança que nunca perderá seu valor. Terceira aplicação e conclusão que ele traz, está no versículo 36 em diante, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fiquem firmados na perseverança, continuem lutando, ainda que cansados, ainda que desanimados, ainda que esbofeteados, ainda que sob fogo adversário, continuem lutando, porque a promessa de Deus se cumprirá. Veja o que ele fala no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Fique firmado em sua convicção, porque aquele que vem, virá, e não tardará. Verso 38, permaneça nas pegadas da fé, ainda que seus olhos te traiam. Olha o que o verso 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Quando essa expressão foi usada? Lá em Gênesis capítulo 15, Abraão chama um velho, que não podia ter filho, porque sua mulher era estéril, está dentro de uma tenda e esse velho está em crise, eu não posso ter filho, Deus fez promessa, Deus mentiu para mim, e não tem jeito, estou enrolado. Aí Deus, vem cá, vamos bater um papo nós dois, sai da tua barraca, lua nova, né? Aquele céu todo brilhoso, quantas estrelas aí, meu querido? Mas não tem jeito, quantas estrelas? Assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Aí Abraão creu, e o texto diz que isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu contra todas as evidências, porque Deus falou, e se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então permaneça firme, fiel, ainda que teus olhos te traiam. Veio o câncer, será que Deus me esqueceu? Será que Deus perdeu o amor? Veio o desemprego, será que Deus está me tornando um espetáculo para os anjos? Será que Deus está brincando comigo? Será que Deus está judiando de mim? O que eu fiz de errado? Se as pessoas ao teu redor falem como a mulher de Jó, abandona esse teu Deus e morra, porque esse teu Deus só está permitindo tragédia na tua vida. Se tudo conspirar contra você, meu querido, se os teus olhos te traírem, o que o autor está dizendo é, permaneça firme, porque aquele que vem virá, e quem fez a promessa é para cumprir. E por fim, os Hebreus conclui no versículo 39, chamando a gente a lembrar de qual somos. Porém, não somos dos que retrocedem,
Você é o time dos vencedores. Serve as lutas, tragédias, dificuldades. Ele nos garante Cristo. A presença dele, precioso do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, a eternidade que nunca perderá seu valor. É nisso que eu creio. Ainda que todos bradem ao contrário, que a mídia diga o contrário, é nisso que eu creio. Que eu não pertenço ao time daqueles que retrocedem para a perdição. Eu faço parte daquele grupo. Ainda que seja um grupo seleto, eu faço parte daqueles que pela fé herdam as promessas de vida eterna. Aplicando rapidamente tudo isso, aproveite, meu querido e minha querida, a liberdade que você tem de estar na presença de Deus. Aproveite isso. Você nunca está sozinho. Você nunca será abandonado. Ainda que pessoas te traiam, ainda que gente te magoe, ainda que gente te frustre, você nunca estará sozinho. Aproveite o que Cristo conquistou para você. Livre acesso à presença de Deus, pelos méritos de sua obra. Segundo lugar, conheça e se fortaleça na esperança de vida eterna que você possui. Conheça a respeito dessa vida eterna. Conheça a respeito do retorno de Jesus em glória. Conheça a respeito do reino de Deus que será estabelecido. Conheça. Isso fortalecerá a sua esperança. Terceiro lugar, engaje-se na comunidade. Engaje-se na igreja local e sirva pessoas, porque o dia final se aproxima. E nós somos o povo que nasceu de novo para servir, para abençoar, para cuidar, para amparar e amar. Engaje-se na vida de outras pessoas, porque o dia se aproxima. Quarto e último lugar, repudie a partir desse momento práticas de pecado que foram incorporadas em sua vida ao longo do tempo, estão sendo iguais àqueles cachorrinhos bonitinhos. Tem que levar 2, 3 vezes por semana para pet shop, pagar caro para cuidar, é o meu filhinho, tico-tico, é meu nenenzinho, a gente acaricia, compra roupinha cara, acessório caro, passa perfuminho, não deixa o pelo amarrotar, né, embaraçar ali, nem o pelo embaraçar, cuida, escova todo dia. Olhe para pecados que estão assim na tua vida, que eu invisto, que eu trato, que eu escovo, que eu afago, que eu ponho minha energia nele, que já foi incorporado à minha história, que eu já criei um monte de justificativas loucas na tentativa de torná-la aceitável aos olhos de Deus. Olhe para esse negócio e repudie, abomine, confesse e deixe, porque nós não fazemos parte do time que perde, nós estamos no time daqueles que têm a garantia de que herdarão a salvação. 2 benefícios claros trazidos pelo sucesso da obra de Jesus. O primeiro deles, ele me deu agora livre acesso ao trono de graça. Eu não preciso de outros mediadores, além de Jesus. Ainda que tenha o nome de pastor, apóstolo, bispo, patriarca, ancião, profeta, profetisa, o sangue de Jesus basta. Sua obra é suficiente. Segunda aplicação do resultado dessa obra de sucesso de Jesus, eu tenho uma esperança de vida eterna, que é a âncora da minha alma. Fui feito cidadão de um novo céu e de uma nova terra, e eu faço parte desse time, que se identifica com esse lado da vitória, porque eu sei que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Esta é a palavra do Senhor.